Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do InixCast, o podcast da Inix. Eu sou Clarice Oliveira e hoje nós vamos falar sobre EdTechs, educação e tecnologia, e como essas duas palavras têm revolucionário tanto o cenário educacional como o mundo e o mercado de trabalho, as oportunidades de negócio. E eu estou muito bem acompanhada hoje nesse episódio. Eu sou Clarice Oliveira, como eu falei, eu trabalho na Inix na área de inovação em produtos. E a Inix, para quem ainda não conhece, é uma empresa de educação mediada por tecnologia. Nós usamos a tecnologia para melhorar a experiência de aprendizado e melhorar a vida das pessoas. Mas vamos para os nossos convidados. Hoje eu estou muito bem acompanhada, como eu falei. Estou com o Juscelino Júnior, ele é gerente educacional na Inix, e eu prometi para eles nos bastidores que eu não ia cometer o deslize de falar a bio deles, porque eu podia esquecer. Então, eu vou deixar eles se apresentarem. Muito obrigada, Juscelino, por estar conosco aqui. Obrigado pelo convite. Olá, pessoal, tudo bem? Parabéns a todo mundo aqui envolvido no projeto, é uma coisa muito legal. Então, falando um pouquinho da gente, né? É meio difícil isso, né? Porque acaba soando meio estranho, mas eu sou professor de biologia, essencialmente. Trabalhei durante 15 anos na sala de aula, com a educação básica. E em 2019 eu resolvi fazer uma mudança de carreira, uma transição, e migrei para as áreas das EdTechs. Então, iniciei na Inix com um projeto ainda muito localizado sobre regionalidades no contexto amazônico. E depois a gente foi extrapolando os limites da regionalidade e começamos a pensar na essência de ser uma EdTech, que era a produção de conteúdo pensada e revisada para um conceito tecnológico. Então, adentrando um pouco no universo teórico, que é o que me move um pouquinho, a gente começa a ler muito sobre Pierre Levy e algumas contribuições da cybercultura. Então isso nos contextualiza no tempo e no espaço e nos coloca no auge da discussão do que é tecnologia e sonhar em ser uma EdTech de sucesso. Hoje a gente tem um time bastante expressivo dentro do cenário, que garante com que os conteúdos produzidos eles reflitam a realidade de um novo tempo nessa era digital. Para não ser prolixo, eu vou passar a bola e a gente segue discutindo. Obrigada. Olha, hoje o podcast promete. Eu tô com um empreendedor que eu sou suspeita porque eu sou fã, Glauco Soprano. Ele trabalha na área de educação há muitos anos e tem um negócio nessa área também. Glauco, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, de aceitar o convite de estar aqui com a gente. Eu que agradeço, gente. Obrigado. Então, desde 2019 também aí, a gente tem a Gem+, né, que é uma startup que ela trabalha, né, em prol da educação do Amazonas, né? A gente sempre fala isso. E ela é uma EdTech, nós temos aí desenvolvendo, né, e desenvolvido várias ferramentas para melhoria, né, do processo de ensino-aprendizagem em sala de aula, né? Mas tudo isso começou já, iniciando a nossa conversa, né, com o nosso contexto, né, de educação básica, onde eu vim de escola pública, meus amigos vieram, que são nossos sócios, né, de escola pública, da Zona Norte de Manaus. Então eu fui o aluno que tinha problemas em aprender, dislexia, e aí foi doloroso, foi difícil, mas saí do ensino médio ali, eu conheci, né, o jeito de estudar. Eu vi que haviam outras formas de se aprender, mas isso a gente entra em discussão e fala, poxa, mas isso eu poderia ter aprendido muito mais cedo, né? Então a questão ali dessa dor que nós tivemos, né, todos nós do ensino público, foi o que nos motivou a criar a Gem+, né? A Gem+, ela tem esse norte que é justamente gente, Gênesis, Legal. O início de tudo. Legal, que legal. Gente, assim, só para a gente criar um contexto aqui, para nós começarmos a conversa, tem muita coisa para a gente discutir, o tema é bem amplo, mas é porque saiu algumas matérias e algumas pesquisas esse ano, a Distrito lançou um relatório que diz que o Brasil é líder na Latam, né, América Latina, na área de EdTechs. E mais recentemente, agora, inclusive a gente estava lá no evento, da AB Startups, e que o Brasil também teve um crescimento absurdo na área de EdTechs. Juscelino, a gente está falando de EdTech. O que é uma EdTech?
Vamos conectar esse conceito para poder tentar extrapolar os limites dele, né? De maneira bem clara e objetiva, EdTech seria uma hibridização da palavra educação e tecnologia. Ambas em inglês, então por isso que a gente mantém essa pronúncia sofisticada, para poder tentar aproximar duas potências. Como o Glauco estava falando inicialmente, esse potencial da escola pública dentro do universo da sala da educação básica, a gente tem um cenário ideal para poder uma EdTech performar. Por quê? A gente precisa de singularidades para garantir com que os produtos eles tenham adesão com esse público, e a gente precisa de uma coisa muito nova e muito fina que vem sendo palco de discussão de muitas edtechs, que é a personalização do ensino. O Glauco, lá jovem, estudante, ele tinha necessidade de personalizações de estudos, onde somente um currículo personalizado como o da INCS é capaz de atender. Então, vendendo um pouco do nosso peixe, pensar nessas individualizações e garantir com que todos tenham uma experiência de aprendizagem é o grande desafio de uma EdTech. Então, retomando um pouco o conceito, pensar em processos tecnológicos que vão mediar a aprendizagem e garantir o sucesso educacional dos nossos clientes, mas quando a gente fala de cliente, a gente está falando dos nossos estudantes. A gente está falando do potencial de futuro. A gente está pensando de moldar mentes para construir, de fato, um cidadão melhor. Então, as EdTechs, elas extrapolam o limite conceitual e elas querem garantir um cidadão que integre, e a nossa base, né, a Base Nacional Comum Curricular, que é quem estrutura toda a parte de conceito dentro das EdTechs também, ela vem falar sobre um estudante integral. Então, pensar nesse estudante integral é pensar em acesso. Então, é super interessante a gente pensar que essa integralidade do indivíduo está associada à cultura, está associada ao esporte, à educação, à estruturação de conceitos e personalização de ensino. E também dar elementos para que esse aluno possa dar continuidade. Então, acesso a vagas, oportunidades de cursos, tudo isso são algumas das vertentes que essas EdTechs podem estar despontando no mercado. E de maneira muito simples, eu acredito que a gente tem ainda muito campo pela frente. Porque as EdTechs, elas são extremamente novas, né? Se a gente for pensar na primeira EdTech registrada, a gente está falando de 1997. Esse campo temporal para um marco educacional, ele é muito curto. Então, a gente tem muito o que conhecer e muito o que desdobrar. Se a gente for pensar em novidades de mercado, né, hoje tem uma vertente dentro das EdTechs que são as Creative Techs, que conversam diretamente com o público mais jovem através de mangás, revistas em quadrinhos, até mesmo jogos de simulação. Então, são alguns dos elementos que a gente tem que garantir com que os conteúdos estejam abarcados nessas novidades, para que a gente tenha, de fato, um fundamento teórico para garantir a aprendizagem. Muito bom, muito bom. O grande desafio das EdTechs é fazer esse merge de educação e tecnologia, né, Glauco? E assim, no teu trabalho na GEM, trabalhas tanto a questão da robótica, do STEM, e aí a gente volta um pouquinho lá para a época da pandemia, porque querendo ou não, gente, a gente acaba voltando para esse cenário, porque ele foi um marco. Eu não digo que ele foi um divisor de águas, tá? Mas eu acredito que ele foi um acelerador nesse processo. Porque todo mundo em casa, a gente precisa, de repente, descobrir novas maneiras de continuar aprendendo, de continuar ensinando, e a tecnologia veio para fazer essa junção e essa aceleração. Na GEM, ou durante a tua trajetória como empreendedor da área, quais são as mudanças essenciais que você observa no aprendizado com o uso da tecnologia? Clarissa, é muito claro para a gente, né? A GEM, primeiramente, ela tem um pilar, né? A sua fundação ela é assentada na ciência. Então, nós conversamos com artigos científicos, o que tem de referência está escrito, está registrado, foi validado. Então, para a gente, nós temos ali referências como o Simon Papert, que é o pai da robótica, né? Que ele propõe, por exemplo, que a robótica, a ferramenta é a robótica e o aprendizado é mediado por isso. Então, ele até tem um livro chamado O Poder das Máquinas, né, para as crianças, que é o Mindstorms. E aí, partindo desse propósito, a gente sabe, as tecnologias são mediadores, elas não são fins. O problema que acontece é que muitas vezes, né, o vislumbre das pessoas por tecnologia, ele cega, né, o objetivo. Então, eu sempre costumo dizer, isso é só uma maneira de ensinar. A gente está ali no como fazer, né? Mas o porquê fazer é o importante.
tá? Então a gente pode ter uma aula ultra tecnológica com uma aula de violão. Com o próprio papel A4 a gente fala de engenharia, construindo um aviãozinho de papel, a gente consegue ver... Isso deve ser fantástico para as crianças, né? Isso, demais. Aí a gente consegue, do básico, né, a criar pontes, a gente consegue dizer assim, de multifacetárias mesmo, de olha, aqui você vai aprender conceitos de engenharia, aqui você vai aprender formas, né, geométricas, matemática. Aqui você vai aprender ciência, né, aerodinâmica. Aqui você vai aprender história, Santos Dumont. E agora vamos falar de robótica. Vamos colocar um motor nesse aviãozinho de papel e controlá-lo. Que é isso que a gente faz, né? Então, resumindo, tudo é pautado no que a ciência diz para a gente fazer, né? Então... e é incrível isso que a gente dialoga com essa sempre unilateralmente, né, com esse propósito, que a gente já recebeu convites do Ministério da Educação recentemente agora. Está com uns 2-3 semanas que a gente lançou um curso gratuito para gestão de espaços makers lá Legal. No portal do MEC. Tá lá, nosso registro, né? E também, né, a nossa diretora, a diretora estratégica, ela lançou também um livro muito importante que é que nem aquele meme, porque nós não estamos falando sobre isso, que é o PNED, que é o Plano Nacional de Educação Digital. Uhum. Então, ela é autora e coordenadora desse livro ali, né? E a gente realmente ainda aqui, por esses nossos lados do norte, infelizmente, nós não estamos falando nisso. E é uma política pública nacional, que deve ser discutida. Juscelino, então aí nesse cenário, vamos imaginar. A gente tem pesquisas dizendo que o Brasil é de ponta o líder na área de educação, e ao mesmo tempo a gente tem políticas públicas que incentivam, que regulamentam essa prática. Por que você, na sua opinião, como especialista, é tão difícil a gente conseguir fazer isso acontecer na prática? Como isso poderia ser melhorado, destravado? Eu acho que tem, primeiro, uma lacuna, e eu gosto de falar dessa lacuna, mas eu não gosto de limitar essa lacuna. A formação do professor, ela é um ponto decisivo para toda essa estratégia. O professor, em sala de aula, ele ainda está ligado a uma ideia que a tecnologia está restrita a ambientes digitais. A gente, quando o Glauco falou sobre a importância da folha A4 virando um projeto montável, a gente começa a pensar quais são os recursos que a gente precisa de fato. E muitos dos professores, coordenadores, das pessoas que têm poder de decisão dentro das secretarias, dos governos e de maneira geral, e até mesmo nas escolas privadas, elas estão muito associadas a ter uma lousa interativa. Uhum. A tecnologia está restrita a esse universo de uma lousa interativa. De ter um artefato tecnológico ali, né? Artefato tecnológico que medie e acelere o processo. Mas, na verdade, a tecnologia está no procedimento simples também. Está no estudo da investigação. Está no apontamento de ensinar pausas. Eu acho que a nossa geração ela tem que aprender que precisa pausar. Tipo, os processos têm que amadurecer. Então, eu acho que assim, se a gente for pensar em marco temporal de legislação, a gente já tem a LDB prevendo muito do conceito de autonomia, muito da imersão de tecnologia. É um marco que é célebre. E a gente tem leis muito sofisticadas para isso. O PNLD sempre foi orientador de boas práticas. O digital ele vem com um rompante universal para garantir o acesso. Tem um edital de forma bastante clara e precisa, só que no final as pessoas não acessam esses documentos porque elas subentendem que precisa de uma infraestrutura muito grande para você ser contemplado. Então, de fato, a gente precisa forragear, né? Existe essa palavra dentro do universo animal, que é quando os pássaros forrageiam o seu alimento. Nós, pessoas que nos dedicamos aos estudos e às tecnologias, essa hibridização das edtechs, temos que procurar agora as fontes. E parar de ouvir, né? Porque fulano leu o quê? E você? O que você leu? Essa eu acho que é a grande pergunta, né? E o que é incrível, né, Juscelino, que muitos têm o brilho, gestores, eles têm o brilho no olhar, eu quero colocar tecnologia aqui, mas não sabem fazer isso. E acabam, por exemplo, comprando um kit de robótica que vai se perder com o tempo, ou aquela criança ela só vai montar aquilo que tem no manual, né?
Então, a proposta pedagógica, a gente fala que é assim, ó, dentro da engenharia, né, eu até brinco, sempre levo para essa minha tríade das formações. A gente olha ali sobre aquela vista ortogonal só do fazer, mas esse cubo ele tem várias faces. Então, a gente tem o propósito, né? A gente tem aqui o currículo nacional e que a gente precisa atender tudo isso, esse conjunto todo, né? Ele faz sentido para que a escola, né, tanto pública ou particular, ela se conecte com a realidade, que hoje é o presente de muitos países, né? E nós não podemos ser diferentes, né? Assim, o STEM está aí para falar sobre isso, né? É antigo, é uma coisa muito antiga, de 91 ali, Estados Unidos, e nasce nas escolas para justamente aproveitar aquela sementinha de curiosidade que cada um tem, né, como ser humano, e direcionar, né? Eu acho que uma coisa muito importante da gente, eu acho que confirmar, né, isso que o Glaucio está falando, é a gente começar a pensar nesses processos, né? A Inix, ela tem 2 projetos que eles estão ligados diretamente à quantidade de insumos. Então, a gente tem um laboratório móvel de ciências e tem um laboratório maker, né, que imersa a cultura maker. E as pessoas, elas sempre elas se interessam muito, mas elas perguntam, mas como que eu vou fazer esses experimentos? Então, a gente começou a criar um sistema didático de acompanhamento do professor e do aluno, para que a gente tivesse maior sucesso nesse projeto. Mas eu gosto sempre nas formações, quando eu inicio uma mesa de formação, falar que aquilo ali não é uma receita de bolo, que eles podem sentir a vontade para testar. Eu acho que a gente tem que aproveitar o que a gente tem de melhor dentro da sala de aula. E uma das coisas que é um sinalizador de sucesso é a curiosidade do aluno. Quando o aluno se motiva, ele move a inércia, ele começa a se movimentar na busca de querer fazer algo de fato consistente e aproveitando os conceitos que foram administrados de porção teórica, eu acho que ali está o sucesso educacional. E esse sucesso, ele ainda é visto pelos nossos educadores como micro-sucesso. Não dispara uma notícia em jornal, mas garante o aprendizado de uma pessoa que talvez ela não vai esquecer nunca mais. Uhum. O tangível, ele tem disso, né? Quando a gente pega esse copo e move ele na mesa, ele registra uma memória para você do que você fez. Quando ele, mesmo de forma embrionária, faz as dobraduras e os vincos naquele papel, na folha 4, ele também está se impregnando de memória. Eu lembro uma vez, numa formação continuada como professores, a gente distribuiu algumas folhas de papel e pediu para que eles fizessem dobraduras aleatórias. Cada um se comprometeu com sabia, alguns fizeram um balãozinho, outros um chapéuzinho, cada um fez uma mágica acontecer com aquele papel. E eu lembrei da expressão do DNA. Cada porção do DNA ele é responsável por uma característica diferente. Então, quando você pega essa folha que é igual para todo mundo e você tem o potencial de transformar ela em coisas diferentes, isso reflete muito sobre a nossa vida. Aonde você está botando foco no seu processo? São nas suas deficiências da formação? É no que você tem de melhor? Será que essas dinâmicas não funcionariam também dentro da sala de aula? Será que a gente conseguiria motivar professores e alunos com a mágica de uma folha A4? Uhum. Eu acho que essa é uma das contribuições que a gente tem que refletir sempre, né? Existe nesse cenário um desafio de gerações? Porque, assim, a gente está falando de gerações que viveram, os professores viveram em outro cenário tecnológico, aprenderam e foram educados de outra forma. Então, nós temos uma geração hoje que já é nativo digital, né? Eu tenho um sobrinho que ele começou a fazer a aula de robótica e na segunda aula ele disse que ele não queria ir porque ele não viu nenhum foguete sendo lançado. Então tem aquela aceleração natural que acaba vindo, parece que de fábrica, né? Como, e para quem principalmente está nos ouvindo, né? Os educadores que de repente estão diante desse desafio, como que eu, em sala de aula, posso vencer esse desafio de gerações, onde eu posso buscar mais conteúdo, mais capacitação? Qual que seria um norte que eu poderia ter para melhorar tanto meu ensino em sala de aula, ou um gestor pudesse melhorar a experiência para os alunos? É a pergunta de $1 milhão, mas eu vou dividir ela com o Glauco, vou começar. Eu acho que assim, primeiro a gente tem que entender que os recortes da internet não garantem o sucesso que é a educação hoje, e principalmente a educação pública. Então, o foguete explodir, ele é uma prática de 20 a 30 minutos. E a sala de aula tem um tempo de 40 a 50. Uhum. Então, não dá para um educador viver de ações borbulhantes, ações de grandes sucessos. A gente tem que ter um tempero e uma administração do tempo necessária. É claro que a gente tem que usar as dinâmicas borbulhantes para impactar os estudantes no momento específico.
mas a gente tem que garantir que a aprendizagem se dê também no simples, nos poucos artefatos, na simplicidade e principalmente no material que são encontrados. Mas eu acredito sim que existe um conflito de gerações, mas particularmente eu acho que essa é uma lacuna que a formação continuada do professor já vem se debruçando muito. Bibliograficamente, a gente tem diversas obras que trabalham sobre esse reconhecimento. O que precisa, de fato, sabendo que a gente tem esse conflito, é a gente pensar como lidar. No experimento do mestrado, eu tive um assombro quando eu comecei a falar de cultura digital dentro da sala de aula no experimento, que eram concluintes do ensino médio, de escolas públicas. E nas funcionalidades do que eles interagiam com o celular, a restrição era o Instagram. A gente não tinha. Poucos alunos consultavam o YouTube. Poucos alunos conseguiam imprimir um boleto. Poucos alunos usavam o e-mail. Então, se a gente for pensar nativos digitais, eu não gosto muito desse termo, porque acho que dá uma ideia de universalização que não existe. Não existe. Não existe. Hoje, a gente vê que eles são bons de Instagram. Ponto. Eles comentam pouco, curtem muito e printam muito. Então, eu acho que são as funcionalidades básicas hoje que os nativos digitais se dedicam. O que você acha disso? É legal essa discussão. Porque a gente que vem da área de biológicas, eu da área de biotecnologia, que é engenharia genética, a gente sabe que tudo é manipulável. Então, a gente tem um DNA, fazendo um link com o que o Juscelino falou, se a gente tem aquele gene de interesse, que é fazer aprender, a gente vai mexendo as pecinhas de Lego ali, ó, cada base nitrogenada e direciona para aquilo. É isso que a gente faz com o aluno, né? Fala, ó, você vai construir o foguete, mas não é agora. Não falo não é agora para ele, mas a gente vai fazendo ali, né, criando o caminho para isso. A gente vai movendo as peças para que se chegue lá. É um dado interessante que saiu recentemente, acho que foi a Cláudia Costin que escreveu sobre isso, sobre a geração neném. A gente agora está discutindo isso. O Brasil é o segundo país no mundo segundo o estudo da OCDE, né, que tem jovens entre 18, acho que até 24 anos, se não me engano, que nem estudam nem trabalham. Isso é preocupante. Por quê? Do ponto de vista educacional, a gente enxerga que isso foi uma falta de oportunidade que ele encontrou, né? Que ele não encontrou, na verdade, com aquilo que ele foi ganhando da nossa educação. Então ele não se viu ali. É aquela velha história, ele não sabe para que ele vai usar aquilo na prática. A expressão numérica, a equação matemática de segundo grau, que ele pergunta, né, para que eu vou usar isso? É o famoso, para que eu vou estudar Bhaskara? Mas faz total sentido, né? Na engenharia não tem como você levantar uma parede, por exemplo, sem conhecer resistência de materiais, sem você entender o que é uma integral, uma derivada. Então, isso é um ponto a se trabalhar pelas edtechs, né? Sempre é a dor. E esses dados do neném aí é algo que a gente precisa olhar com muita atenção e oportunidade, porque a gente também está falando de negócio. Exatamente, né? Eu já ia tocar nesse ponto. Então, a gente estava falando de educação e olhando para a criança, né, para o aluno ali menorzinho, mas nesse contexto, então, existe um mercado aí a ser explorado. A INCS, ela tem como DNA inovação, tecnologia e educação. E aí eu vou deixar aberto para ambos, mas assim, como que nós podemos, e quais seriam as tendências ou os desafios, já pensando assim no futuro, daqui para frente? O que a gente poderia investir, ou o que a gente poderia fazer para alcançar mercados que ainda não estão sendo explorados, melhorar as experiências que já existem, na opinião de vocês? Então, eu acho que, assim, primeiro, falar de educação não é falar desse recurso imediato, porque a gente tem que conversar com a legislação, com
com material que vai chegar à escola. E quando a gente fala abertamente assim na internet, eu fico muito preocupado com quem está nos escutando. E grande parte do nosso público são pessoas que lecionam, trabalham em escolas públicas prioritariamente. Então, falar, quais são as necessidades de fato. Eu acho que a gente tem que investir na parte de personalização da aprendizagem, que é uma coisa que já vem sendo discutido bastante. Mas existe uma coisa muito potente, que é uma humanização do processo. Legal. A gente não pode esquecer com quem a gente está se comunicando. A parte dos discursos, eles são voltados muito para o campo de experiências do iniciante, do aluno na idade série. Mas a gente tem casos muito críticos de defasagem da idade série. A gente tem os EJAs, a gente tem a educação profissional que precisa ser redimensionada urgentemente. Mas eu acho que em todos esses processos, a gente não pode esquecer que a gente está lidando com o indivíduo humano, que os sonhos são importantes, que a valorização, o reconhecimento, eu acho que isso é muito importante. A gente não pode entrar para uma sala de aula, onde a gente, agora no universo temático, conversando sobre os adultos, e achar que ele vai ser um copista, que ele vai ser um leitor de qualquer material. Por isso eu acho que há uma valorização do campo para as edtechs, personalizar essas aprendizagens. Edgar Morin, ele tem um livro espetacular que eu não lembro o título, mas ele fala das múltiplas inteligências. Então, existem inteligências específicas que precisam ser trabalhadas. Existem, óbvio, que a leitura, a capacidade de raciocínio lógico, matemático, são coisas que indiscutivelmente precisam ser trabalhadas. Mas também tem que oportunizar, ouvir a esse estudante, em qualquer idade que seja, para que ele possa manifestar quais são as suas potencialidades. Eu acho que quando a gente botar a luz nas potencialidades dos nossos estudantes, a gente vai chegar a resultados realmente extraordinários. Muitas pessoas não são muito boas em redação, mas são muito boas no processo criativo, são muito boas no processo de construção. Então a gente tem que oportunizar com que a escola seja viva ao ponto que os estudantes se sintam naturalizados àquele habitat. Eu acho que a gente precisa começar a conversar com o estudante e ter devolutivas que sejam de verdade racionais. Eu tive uma experiência muito legal, que é o formulário de validação de produtos, né? A gente dá um formulário, só que a gente não deixa nenhuma resposta aberta e a gente não permita com que ele escreva alguma pergunta. Então você tem sim e nãos, tem muito satisfeito, pouco satisfeito, mas você não ouve, de fato, o estudante no que ele quer propor de melhorias. Então esse eu acho que é um processo muito rico. E você, Klaus, o que você encara aí? Olha, eu vou além, né? Não é só potencialidade, porque potencialidade ela já está ali no formado, né? Uhum. Mas na pedagogia a gente fala muito de intencionalidade, né? Então a intencionalidade pedagógica é você saber que aquela pessoa, olha, ela quer pegar aquilo, que a criança quer pegar aquilo, mas o adulto também ainda tem esses anseios, essas intenções, né? E eu aposto na formação dos professores, formação dos nossos gestores, né, que consequentemente formarão os alunos. Recentemente a gente tem desenvolvido um projeto, né, hoje eu sou coordenador pedagógico de uma instituição governamental também, que a gente trabalha muito com os cursos FIC, né, então de formação inicial continuada. A resolução 1 da CNE, ela desenhou para a gente, em 2021 agora, como que é o aprendizado do aluno no curso de qualificação profissional. Uhum. E que esse é o norteador, o pensar daquele nosso aluno que sai do ensino médio. Ele pensa assim, eu não vou entrar na faculdade. Ele já desanima logo. Então eu vou fazer uns cursos. Só que cursos são esses, né? Muitas vezes a gente acompanha materiais, eu falo sempre, material didático é o espelho do contexto social daquela pessoa. O professor Vasco falou sobre isso. É um dos caras que mais batem na tecla sobre isso, né? Então, quando a gente desenvolve lá pela ANGEM, né, o nosso material de formação dos professores, gestores e entrega, como a gente entregou para o Ministério da Educação, a nossa intenção também sempre é deixar com que aquele nosso aluno, seja lá quem for,
ele tem um entendimento ali síncrono com o que a gente espera também, de acordo com o que está rolando no universo, tirando as nossas legislações, né? Mas volto para o contexto social. A gente entrega aquilo que conversa com ele, né? Então, assim, ele se sente acolhido até. É o acolhimento necessário, o primeiro acolhimento do primeiro dia de aula. A gente não consegue mais fazer, mas a gente entrega no material didático, né? E nós, graças, né, a Deus, a gente tem obtido bons resultados com relação a isso, né? Positivos e acredita que esse é realmente o norte. Formação. Muito bacana o nosso bate-papo, mas infelizmente a gente já está chegando ao fim, passa muito rápido. Esse é um tema que tem muitas vertentes e com certeza nós vamos voltar a falar sobre isso. Eu queria muito agradecer a participação de vocês, mas antes da gente encerrar, eu queria que vocês deixassem uma mensagem para quem está nos acompanhando sobre trabalhar nessa área, quais seriam as possibilidades que a pessoa poderia ver para o futuro. Eu ainda vou insistir um pouquinho nisso, até porque a pessoa sempre pensa assim, tecnologia e inovação, tudo muda muito rápido, e como é que eu me preparo para isso? E deixar a mensagem final de vocês também. Eu acho que a gente tem que conversar agora com você, professor, que está assistindo a gente. Dizer que tudo que você tem feito tem valido a pena. Se faz a diferença para um aluno, a gente está comprometido com essa mudança junto contigo. Então, você que usa o nosso material dentro da esfera pública ou da esfera particular, não se sinta não ouvido. Pode entrar em contato com nossos canais, pode deixar as suas impressões, a gente está aqui para te ouvir. Esse canal, ele é um canal também de escuta para vocês. E você aluno, você estudante da educação básica, que ainda está meio que sobrecarregado com as escolhas de futuro, invistam na autoformação. Pense nos processos que vão garantir o empreendedorismo, o intraempreendedorismo de sucesso. Será que você não precisa de um segundo idioma? Será que você não precisa melhorar sua oratória? São alguns dos elementos que a gente começa a pesquisar desde cedo e investir desde cedo. Não se sinta motivado apenas pelo processo vocacional. Eu gosto que esse processo vocacional ele tenha um apelo prático. O que você tem feito para discernir a sua vocação? Eu acho que eu encerro a minha fala com isso. A gente tem muitos Einstein soltos por aí, mas poucos são capazes de socializar seus resultados. Então, resultados excepcionais são guardados em gavetas por pouca comunicação. Então, Clarice, quero agradecer o convite, né? E acho que o desafio é esse. Acho que a gente vive um momento, né, de alguns problemas a serem solucionados e que, por meio da tecnologia, né, as edtechs estão aí no mercado para isso, é que a gente consegue, né, desenvolver boas soluções. Querem deixar o arroba da Inix, o arroba da GEM, para quem quiser também seguir nas redes sociais? Arroba Inix Oficial, procure a gente nas redes sociais. Desculpa, arroba Inix Educação. E lá a gente tem alguns conteúdos, e nossa ação de comunicação também pelo WhatsApp, então sinta-se à vontade para conversar conosco, tá certo? Dá bastante like lá na nossa rede, siga a gente e vamos sugerir também pautas importantes aqui para o podcast. Da GEM é @GEM+, tudo junto, né, .br. Pessoal, muito obrigada mais uma vez. E nós nos vemos no próximo podcast, no InixCast, o podcast da Inix. Até logo.